Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nesta aula será apresentado como criar a máscara para o campo celular com JavaScript. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, somente permitindo colocar números. Se eu tentar colocar letras, eu não consigo. Então, primeiro coloco o número, tem o DDD, e depois tem os 5 dígitos e mais os 4 dígitos. Desta forma, está implementado a máscara. É essa máscara que será implementada nesta aula. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, botão direito, novo, pasta, coloco com o nome de máscara celular JS. Atribuído o nome, abro no gerenciador de arquivos. Em seguida, abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando o diretório. Crio o primeiro arquivo com o nome de index.html, coloco a estrutura básica, começo a digitar o HTML5 e seleciono HTML5. Altero para português Brasil, em seguida o título, Celk criar máscara celular JS puro. Em seguida, acrescento um título utilizando a tag H2 e dentro da tag coloco criar máscara para celular usando JavaScript puro. Abro no navegador, em função de ser um arquivo HTML, simplesmente arrasto para abrir no navegador. Tem somente o título no momento. Crio o campo, para isso começo o formulário utilizando a tag form, finalizo a tag form. Dentro da tag form, primeiro utilizo a tag label para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso é o celular, porque tem o dígito 9 na frente. Em seguida o input type, neste caso vai ser do tipo texto. O name do campo será celular. Depois eu tenho o ID também com o nome de celular, placeholder, celular com WhatsApp. No momento eu ainda não tenho nenhuma aula apresentando como integrar PHP com WhatsApp, mas se você quiser conteúdo sobre este assunto, coloque nos comentários. Em seguida coloco o require, indicando que o campo é obrigatório e acrescento 2 quebra de linha. O campo já está criado. Se eu conferir no navegador, ok, tem o campo. No entanto, é um campo texto normal. Eu quero que só possa digitar número e, além disso, acrescente a máscara. Para isso, será implementado o JavaScript. Abro a tag script, finalizo a mesma. Primeiro, preciso receber este ID. Para isso, eu utilizo o document, em seguida getElementById, porque ele está dentro do atributo ID, e o nome do seletor é celular. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de celular. Próximo passo é fazer o seguinte: pego celular, a variável que eu criei acima, add event listener para guardar um evento. Então, quando tiver algum evento, neste caso input, ele execute uma função. Posso criar a função utilizando o arrow function ou função mesmo. Posso criar a função seguindo este padrão, ou caso você goste de utilizar arrow function, também pode utilizar, sem problema. Só implementa desta forma. Eu deixo o arrow function. Depois, eu quero remover os caracteres não numéricos usando uma expressão regular e limitar a 11 dígitos. Pego o celular, que recebi aqui na parte superior. Quero do celular o value, porque eu posso recuperar, por exemplo, o tipo, o nome, o ID, placeholder, entre outros atributos. Eu quero o value. O value, todos os campos eles possuem o value, onde fica o valor. Vocês viram, inclusive, o editor auxiliou indicando que existe este atributo. Utilizo o replace. Neste caso, eu quero indicar que eu quero substituir os dados que não são numéricos. Coloco barra contra barra, o D maiúsculo, barra G. E quando tiver letras,
Quando não for número, deve substituir por nada, deixe vazio. E também limitar no máximo 11. Para isso, indico de 0 até 11. Vamos ver o que ocorre agora. Se eu der um Ctrl F5, se eu começar a digitar letra, ainda está aceitando letras, mas eu quero substituir. Quando o usuário digitar alguma letra, substitui por nada. Para isso, eu implemento aqui abaixo, enviar para o campo o número formatado. Utilizo o celular, a variável da parte superior, e indico que o value aqui acima eu recuperei. Agora eu quero atribuir um valor. O valor que estiver depois de ter realizado este procedimento. Então, eu crio uma variável limpar valor. E aqui abaixo, simplesmente envio esta variável limpar valor. Ctrl F5, começo a digitar, não consigo digitar letra. Se você está acompanhando a aula, testar não consegue. Número eu consigo. Então, significa que já tem a restrição de indicar somente números. E o próximo passo é dividir a string em um array de caracteres individuais. Para isso, pego o limpar valor, que é uma string, e utilizo o split, convertendo para um array cada número. Depois que eu converter, eu posso atribuir para uma variável com o nome de números. Coloco array para ser bem claro o que esta variável possui. Em seguida, crio uma variável para receber o número formatado. Então, uma variável com o nome de número formatado. Ela, por padrão, começa com valor vazio. E é esse número formatado que será enviado para o HTML. Não será mais o limpar. Agora, se eu digitar qualquer coisa, vai ser substituído por valor vazio. Se você digitar, você vai ver que não consegue, porque ele está substituindo pelo valor vazio. Então, eu implemento um hífen. Neste hífen, somente acessa quando a quantidade de números é maior do que 0. Se números array.length para verificar qual é a quantidade for maior que 0, se o usuário digitou algum número, acessa este hífen. E neste hífen, a variável número formatado pega o que ela já tem e acrescenta mais o seguinte. Abro o template string, isto é, abro crase e finalizo a crase, ponto e vírgula para finalizar a linha. Primeiro tenho parênteses do telefone, por exemplo, isso daqui. Depois tem o número, neste formato que eu quero implementar. Para isso, inclusive, eu posso deixar ele aqui só para vocês terem a ideia do que eu quero implementar. Vai ser neste padrão. Inclusive, aqui tem o 9 na frente. Eu substituí tudo, não, é somente o 9. E aqui também tem um espaço. É este formato que eu quero. Então, tenho o parênteses, eu já deixei o parênteses. Vai ter um JavaScript, coloco o cifrão, abro chave, fecho a chave. E, por último, também finalizo o parênteses. Então, significa que aqui eu quero trabalhar somente com esses dois primeiros dígitos. Pego número array, que possui todos os dados. Em seguida, utilizo o slice. Eu consigo extrair parte do array que eu quero e é a parte de 0 até 2, sendo os dois primeiros caracteres. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar e digito 1, 2. Já tem o parênteses. 3, 4 não consigo mais digitar. Eu digito, mas ele só tem esses valores. Aqui tem a vírgula, porque faltou o seguinte. Falta acrescentar aqui ponto join, abro parênteses e coloco entre aspas duplo. Conferir como que fica, Ctrl F5. Digito novamente, agora já não tenho mais a vírgula e já tenho o DDD. Falta os próximos 5 números, porque atualmente o celular tem 5 números. Coloquei um comentário, falta agora implementar em relação aos 5 dígitos posteriores ao DDD.
novamente verifico se números, array, ponto, eu conto a quantidade de caracteres, for maior que 2, então quer dizer que o usuário já digitou o DDD, começou a digitar o número. Eu posso pegar aqui da parte superior para facilitar a implementação. É quase mesmo. Não preciso mais do parênteses, fecho excluindo parênteses, e será entre o número 2 e o 7. Coloquei 7 já no início, não, é de 2 até o 7. Além disso, coloquei o comentário, indicando que está sendo realizado. Retorno, dou um Ctrl F5 para recarregar, digito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que aceitou os 5 dígitos. Falta colocar um espaço. Simplesmente dou este espaço sem problema nenhum. Retorno para testar se realmente está funcionando. Ok, deu o espaço. Falta colocar agora o traço e os próximos 4 dígitos. Então, crio mais um hífen, acessa o hífen quando a quantidade de números é maior que 7. Se números, array, verifico qual é a quantidade, for maior que 7, então acessa este hífen, posso pegar essa instrução só para agilizar, números, array, não será entre 2 e 7, será entre 7 e 11. Eu aceito somente 11 números. E também, aqui não é o espaço, será o traço para separar os 5 dígitos dos 4 dígitos. Também um comentário para auxiliar. Retorno no projeto, dou um Ctrl F5, digito o número, digitei o DDD, depois tenho os outros 5, ok? Digito os outros 4. Digitando, aceitou os 4, digito mais, não consigo. Digito letra, também não consigo. Estou digitando letra, apaguei o 4, digitei letra, não aceita. Mas se eu digitar número, aceite. Desta forma, eu apresentei para vocês como implementar a máscara para o celular, no qual tem 5 dígitos, utilizando JavaScript puro. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber notificações dos próximos tutoriais.